E começa agora para você o Notícias Diárias, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Boa noite. O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que o governo brasileiro decidiu acompanhar os casos de preconceito contra brasileiros no exterior. Conforme o ministro, a não admissão de cidadãos nacionais é cada vez mais recorrente nos Estados Unidos e em países da União Europeia. Segundo o ministro, já foram realizadas reuniões com autoridades de imigração de vários países, como Espanha, França e Inglaterra. Mas o Brasil continuará vigilante e disposto a aplicar o princípio da reciprocidade. Celso Amorim avalia os avanços no caso da Espanha. Segundo ele, a reação imediata do governo brasileiro com a devolução de cidadãos espanhóis dos aeroportos brasileiros serviu de alerta para outros países europeus. O ministro destacou que existem equipes do Ministério das Relações Exteriores com a missão de acompanhar e avaliar os casos de brasileiros impedidos de entrar legalmente na União Europeia. O ministro lembrou que atualmente mais de 4 milhões de brasileiros vivem e trabalham no exterior. Entre os países que registram o maior número de migrantes brasileiros estão os Estados Unidos, Japão, Portugal, Espanha e Inglaterra. Os dados mostram uma relação direta entre as crises econômicas e o aumento dos fluxos migratórios. Em relação aos brasileiros que migram para as regiões da fronteira, como Paraguai, Bolívia e Guianas, o ministro considera os conflitos esporádicos e pontuais. Em sua avaliação, a política brasileira em relação a esses países é de cooperação e de interdependência. As relações comerciais com esses países são cada vez mais intensas, além dos laços culturais e a tradição de amizade e proximidade geográfica. Governar um país, um estado ou talvez uma multidão não é uma tarefa muito fácil, principalmente quando se quer conquistar um alvo. Além de muito trabalho, o responsável precisa ter credibilidade. Foi isso que uma pesquisa organizada pelo site worldpublicopinion.org pesquisou em 20 países. O resultado foi divulgado na última segunda-feira, dia 16 de junho, e aponta os líderes considerados menos confiáveis quando se trata de tomar decisões corretas nas relações internacionais. Dentre os citados estão Mohammed Ali Mahad, do Irã, do Paquistão, Pervez Musharraf e quem diria o todo-poderoso George W. Bush, aqui dos Estados Unidos. A enquete ouviu 19.700 pessoas em 20 países, que juntos representam 60% da população mundial. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, foi o que se saiu melhor. George W. Bush foi considerado indigno de confiança por 67% das pessoas ouvidas ao redor do globo. A pesquisa permite concluir que nenhum líder inspira muita confiança fora de seu país e muitos não conseguem, nem mesmo dentro de suas nações. A crise que atinge os Estados Unidos há mais de um ano pode ser comparada com a mesma que aconteceu em 99, quando o país pela primeira vez sentiu o peso de uma recessão. A crise não afeta somente os empresários, mas gera um outro grande problema. Cerca de 3,1 milhões de nova-iorquinos, ou seja, 4 em cada 10, tiveram dificuldades para comprar alimentos em 2007, segundo um estudo do Banco de Alimentação de Nova York. O número de pessoas afetadas pelo aumento dos preços na cidade teve uma alta explosiva de 52% desde 2003, primeiro ano em que o estudo foi realizado. Metade dos hispânicos e dos moradores do bairro Bronx, na norte da cidade, afirmaram que tiveram dificuldades para se alimentar no ano passado. O aumento dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica foi de 15% entre 2003 e 2007 e de 5,8% a partir de maio de 2007, segundo a Agência Norte-Americana de Estatísticas. A inflação dos alimentos duplicou entre 2003 e 2007 em relação ao período de 1999 a 2003, no qual se manteve em 7%. Até as classes abastadas foram afetadas. Uma pessoa em cada 5 que ganham mais de $75 mil por ano declarou ter dificuldades para se alimentar, 5 vezes mais do ano de 2003. E por enquanto, que não há muitas expectativas de melhora na economia, o melhor é economizar e cortar alguns gastos desnecessários para não faltar a comida na mesa.
Termina aqui mais um Notícias Diárias, mas amanhã estarei de volta com muito mais para você, com notícias fornecidas pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. A gente se vê amanhã. Até lá!